Você sabia que Hiroshima quase não foi o alvo da bomba atômica? Uma decisão nos bastidores mudou tudo e selou o destino da cidade. Hoje, vamos revelar 10 fatos chocantes sobre o ataque a Hiroshima. Detalhes raramente contados, histórias de sobrevivência e fenômenos assustadores. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre esse evento catastrófico. Fique até o final. O 7º fato vai te deixar sem palavras. O alvo original da bomba atômica não era Hiroshima, como muitos pensam, mas sim Kyoto, a antiga capital imperial do Japão, famosa por sua história milenar e por ser o coração cultural do país. A cidade era vista como um símbolo do espírito japonês, repleta de templos, jardins e tradições preservadas ao longo dos séculos. Henry Stimson, secretário de guerra dos Estados Unidos, conhecia Kyoto pessoalmente. Ele havia visitado a cidade anos antes e ficou profundamente impressionado com sua beleza, sua atmosfera única e sua importância cultural e espiritual para o povo japonês. Stimson usou sua influência para convencer o presidente Truman a poupar Kyoto, argumentando que destruir um patrimônio tão vasto e insubstituível seria um ato de vandalismo irreparável, capaz de marcar negativamente a história dos Estados Unidos. Após debates intensos e discussões acaloradas entre os líderes militares e políticos, Kyoto foi finalmente removida da lista de alvos. No lugar de Kyoto, Hiroshima, um importante centro industrial e militar, foi escolhida como alvo principal para o ataque, mudando para sempre o curso da história. Uma decisão baseada na memória afetiva e nas lembranças de um homem salvou uma cidade inteira e, ao mesmo tempo, condenou outra a uma tragédia sem precedentes. A história, muitas vezes, é escrita por detalhes pessoais, escolhas inesperadas e momentos de humanidade em meio à guerra. Se Kyoto tivesse sido destruída, o impacto cultural e espiritual para o Japão e para o mundo seria incalculável, apagando séculos de arte, arquitetura e tradição. Hiroshima tornou-se o símbolo sombrio da era nuclear, lembrando a todos do poder devastador das decisões humanas e das consequências que podem durar gerações. A bomba lançada sobre Hiroshima foi chamada de Little Boy, um nome quase irônico para uma arma tão devastadora. Seu núcleo era feito de urânio-235, um isótopo raro e altamente instável. O mecanismo era simples. 2 massas de urânio colidiam, iniciando uma reação em cadeia. Era a primeira vez que uma bomba de urânio era usada em combate, e não houve teste prévio. Hiroshima foi o campo de provas real para essa tecnologia aterrorizante. A bomba não explodiu no solo, mas a cerca de 600 metros acima do centro da cidade. Essa explosão aérea foi planejada para maximizar a destruição, espalhando calor e radiação por uma área muito maior. O resultado: edifícios pulverizados, pessoas vaporizadas e uma onda de choque que devastou Hiroshima. Foi como acender um sol artificial sobre a cidade. Apenas um avião, o Enola Gay, realizou a missão histórica. O piloto Paul Tibbets batizou o bombardeiro em homenagem à mãe. Após lançar a bomba, a tripulação fugiu rapidamente, mas ainda sentiu a onda de choque a quilômetros de distância. O destino de Hiroshima foi decidido por um único voo. Em questão de segundos, Hiroshima foi praticamente apagada do mapa, transformando uma cidade vibrante em um cenário de completa devastação. O silêncio que se seguiu foi tão chocante quanto a explosão, marcando o início de uma tragédia sem precedentes. 90% dos edifícios foram destruídos. Estruturas de madeira evaporaram instantaneamente, e até mesmo o concreto virou esqueleto diante do calor extremo. O que antes eram bairros inteiros, tornaram-se apenas cinzas e destroços. Entre 70 e 80 mil pessoas morreram instantaneamente, muitas sem sequer entender o que havia acontecido.
famílias inteiras desapareceram em um piscar de olhos, deixando uma cidade em luto profundo. Nos meses seguintes, o número de mortos subiu para cerca de 140 mil devido à radiação, ferimentos graves e à falta de recursos médicos. Hospitais improvisados lutavam para atender os sobreviventes. A radiação continuou matando por décadas, causando doenças, câncer e sofrimento prolongado para milhares de sobreviventes e suas famílias. Hiroshima tornou-se um memorial vivo das consequências da guerra nuclear, um símbolo de resiliência e um apelo à paz mundial. O impacto humano foi tão devastador quanto o físico, deixando cicatrizes profundas na memória coletiva da humanidade e mudando para sempre o curso da história. Incrivelmente, algumas pessoas sobreviveram perto do epicentro, protegidas por estruturas de concreto ou cofres de bancos. Eizo Nomura, por exemplo, estava a apenas 170 metros do ponto zero, salvo pelo porão de um prédio. Esses sobreviventes, chamados hibakusha, carregaram cicatrizes físicas, psicológicas e o estigma social pelo resto da vida. Suas histórias são lembretes da imprevisibilidade da destruição e da resistência humana. Um dos fenômenos mais macabros foram as sombras nucleares, silhuetas humanas gravadas em pedra e concreto. O calor intenso clareou as superfícies, exceto onde corpos bloquearam a luz, deixando marcas permanentes. Essas sombras são memoriais silenciosos dos últimos instantes das vítimas. Um registro visual perturbador da presença humana no momento da aniquilação. Após a explosão, o Japão ficou em choque. Ninguém entendia o que havia acontecido. Um único avião destruíra uma cidade inteira, algo nunca visto antes. Só após investigações e a detecção de radioatividade, os japoneses perceberam que era uma bomba atômica. O mundo entrou, sem aviso, na era nuclear. A compreensão do novo tipo de arma mudou para sempre a percepção da guerra. Minutos após a explosão, uma chuva negra e radioativa caiu sobre Hiroshima. Sobreviventes, desesperados, beberam e se banharam nessa água, sem saber que estavam se contaminando ainda mais. A chuva espalhou radiação por áreas além do epicentro, envenenando água e solo. Foi um segundo ataque, invisível e silencioso. O sofrimento se multiplicou, atingindo até quem escapou da explosão inicial. Apesar da destruição, a vida renasceu em Hiroshima. Meses depois, árvores como a ginkgo biloba e flores começaram a brotar entre os escombros. Essas plantas, chamadas hibakujumoku, tornaram-se símbolos de resistência e esperança. A natureza mostrou que, mesmo após o pior, a vida insiste em continuar. A história de Hiroshima é mais do que uma explosão. É um retrato de horror, sobrevivência e resiliência. O impacto desse momento mudou o curso da humanidade, deixando marcas profundas não só na cidade, mas também na memória de todos nós. Cada ruína conta uma história silenciosa de vidas interrompidas e sonhos desfeitos. As sombras nas paredes, os hibakusha e as árvores sobreviventes são lições que não podemos esquecer. Eles nos lembram da força do espírito humano diante da tragédia e da importância de preservar a memória, para que erros assim nunca se repitam. A nuvem de cogumelo ainda paira sobre nossa consciência coletiva, como um aviso sombrio do que a humanidade é capaz de fazer e do que devemos evitar a todo custo. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos refletir juntos sobre o passado. Inscreva-se no canal para mais histórias profundas como essa e ajude a manter viva a memória de eventos que marcaram o mundo. A história está cheia de segredos e nós vamos continuar desvendando juntos, explorando cada capítulo com respeito e curiosidade.